Mais uma vez agradeço ao nosso bondoso Pai pela oportunidade da vida. Peço aqui licença e também ajuda aos nossos irmãos da espiritualidade para que possamos fazer aqui mais um pequeno momento de reflexão. Hoje eu escolhi uma lição que tem o título de riqueza, para que nós possamos estudar e também promover aqui a nossa reflexão. Rico é o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece a construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina. O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei coletivo da definição. Permanece detido na posição de chefe dos animais. Onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança, amor, é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir, sem duvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus ainda e sempre é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. É uma lição que nos leva a refletir sobre o que nós consideramos como riqueza. Então, nos exemplos mais simples aqui que foram colocados pelo espírito André Luiz, essa lição ela está no livro Endereços de Paz. Ele pegou coisas comuns. Ele falou do pântano, ele falou da enxurrada, ele falou da argila, falou da pedra, falou da ostra, falou da árvore, falou da areia, falou da fonte, falou da forja e falou também da dor. Trazendo nesses exemplos o que existe de riqueza, né? Como que nós podemos considerar que o pântano, que é um lugar, né, onde contém ali aquele lodaçal, aquele musgo, né, insetos, vários tipos de animais, como que nós, com os nossos olhos humanos, podemos considerar que ali existe um depósito de matéria orgânica, né? Eu digo assim, para nós, com olhos mortais, e que muitos de nós somos leigos com relação a essa questão, né, do que existe no pântano, nos manguezais. E aqui o nosso irmão André Luiz nos leva a refletir sobre a riqueza que existe em cada coisa, ou no sentido de que em cada lugar, em cada criação de Deus, existe ali uma riqueza. E depois dessa viagem, desse passeio por várias situações, né, e coisas na realidade, porque argila, pedra, ostra, no final acabamos por converter a reflexão para nós. Porque se existe riqueza no pântano, que riqueza há em mim? Que riqueza há em você? Se existe riqueza na enxurrada, então que riqueza há em nós? Se nós pararmos para pensar com esse incentivo que estamos recebendo para que nós
descortinemos o olhar para nós, nós conseguiremos assim descobrir riquezas que nós temos, os nossos talentos, a nossa capacidade perdoadora, a nossa capacidade doadora, a nossa capacidade solidária, a nossa amorosidade, a nossa inteligência que podemos utilizar para fazer o bem, para criar algo para a humanidade. Então o ser humano é a mais perfeita das criaturas. E muitos de nós nós não nos damos conta dessa nossa proximidade da perfeição, porque nós estamos a caminho da perfeição. E um dia seremos perfeitos. Hoje em dia ainda temos muitas falhas, mas a lição nos leva a crer, nos induz a pensar que nós realmente precisamos internalizar o olhar para nós, para que possamos descobrir essas riquezas que estão embutidas em nós, ou melhor, escondidas em nós. Nós precisamos fazer exatamente o que a lição está propondo. O que nós temos no coração que nós podemos doar? O que nós temos de talentos que nós podemos doar? O que nós temos de conhecimento que nós podemos passar, que nós podemos também doar? Então, aqui fala que nós podemos doar estímulos, doar fraternidade, doar alegria, consolo, esperança, amor. E muitas vezes achamos que não temos nada para doar, porque os nossos olhares são ainda olhares materiais. Então, se nós visitarmos a nossa despensa e percebermos que lá os alimentos estão assim no nível mais baixo que que a gente tem, o primeiro pensamento que passa por nós é assim: eu não posso doar nada porque eu não tenho nada. Mas a lição hoje nos propõe, como eu falei, e nos induz a pensar diferente. De repente nós não temos realmente, cada um na sua situação, o material para doar. Mas nós temos coisas que são abstratas, que fazem efeitos tão importantes quanto a doação material. Como foi mencionado aqui, a alegria, doar o nosso coração, o nosso acolhimento, a gente fazer uma escuta fraterna, a gente dar um abraço, porque se nós ficarmos sempre pensando que nós não podemos doar porque não temos, na realidade nós também estamos selecionando o que nós queremos doar em detrimento de não doar aquilo que nós temos. Olha como que é importante. Achamos que nada temos, mas aqui falou que o pântano ele é rico em depósitos de matéria orgânica. De repente agora nós não temos o material para doar, mas nós somos forças de trabalho. E muitos movimentos de caridade ou trabalham de forma precária, ou trabalham como se fosse com os braços assim encurtados, porque faltam pessoas para fazer chegar o alimento que já foi doado por aquele que tinha o alimento, para que possa chegar na mão daquele que necessita daquele alimento. Deu para entender? Eu não tenho alimento para doar, mas eu tenho força de trabalho. Então o amigo do lado doou o alimento, mas ele não pode entregar. E lá na ponta tem o necessitado, aquele que precisa do alimento. Então se eu juntar o alimento doado com a minha disponibilidade, a minha força de trabalho, vai ser mais um irmão que estará sendo alimentado, porque foi formada essa corrente do bem. E muitas vezes ela não acontecia porque faltava a minha presença, ou a nossa presença. Então precisamos estar atentos para o que nós chamamos de riqueza. Nós ainda enxergamos que a riqueza é realmente o material, é somente o material. E onde fica a força de trabalho, como eu mencionei agora? É uma riqueza. E se nós a temos, é porque nós temos também saúde, nós temos disposição para trabalhar. Então por que nós deixamos essa força guardada
em nós e o amigo que está lá na ponta com fome não está recebendo o alimento que ele tanto precisa. Então, que nós possamos refletir, que nós possamos entender o momento em que estamos e pegar todo esse conhecimento que nos chega e fazer dele, com ele, o melhor que nós pudermos, que é colocá-lo em prática. Assim, estaremos cada vez mais nos aproximando dos ensinamentos do Cristo, que aqui na lição também fala, né? Jesus ainda sempre é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida, no sacrifício supremo do próprio coração. Aí a pergunta que ecoa na nossa mente quando, nessa leitura, principalmente dessa última frase, Jesus doou a vida e nós estamos pensando em doar porque nós não temos material para doar, então não dou nada. Porque eu não tenho material? Jesus nos deu o exemplo e doou a vida. Então que nós possamos refletir melhor sobre por que nós não doamos. Onde está a nossa riqueza? Ou melhor, o que nós estamos considerando como riqueza? Porque se nós ficarmos esperando realmente só a oportunidade material, talvez nessa vida nós não tenhamos vindo com essa predestinação de sermos abastados para poder doar. Então significa também, pensando por essa ótica, que passaremos por toda uma existência sem servir. Então que nós consigamos fazer essa reversão de pensamento e fazer aquilo que o Cristo nos ensinou a fazer, né? O que nosso Pai espera que façamos, né? Aquelas questões que nós sempre estudamos de fazer ao próximo aquilo que eu gostaria de receber. Essa máxima, esse mandamento, ele já responde os nossos questionamentos. Eu não tenho nada para doar, mas eu tenho força de trabalho, eu posso doar a minha caridade, eu posso participar de algo. Porque se eu estivesse, ou se nós estivéssemos lá na ponta, no lugar do necessitado, nós gostaríamos que chegasse até nós o remédio, o socorro e o alimento. Então é bem simples de pensar que nós consigamos fazer essa simplicidade, fazer efeito nos atos que nós precisamos fazer. Aí, a grande corrente do bem vai ficando cada vez mais robusta e cada vez mais longa. E assim conseguiremos cada vez mais chegar lá na ponta, porque lá está realmente o nosso irmão necessitado. Então, que nós possamos ponderar melhor aí as nossas riquezas, que nós possamos refletir, porque ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Despeça-nos em paz mais uma vez, muito grato pela oportunidade, que assim seja, graças ao nosso bondoso Deus.